Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de junho. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Nesse episódio serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a curva de contágio da Covid-19 no Brasil, bem como comparações sobre a evolução da pandemia entre as unidades da Federação e outros países. O material desenvolvido pelos pesquisadores para discussão está disponível no link da descrição. Bom, eu vou começar para depois passar para o Francisco, que vai detalhar mais o assunto. Eu queria colocar o seguinte, que nessa semana última, a boa notícia em relação à evolução da Covid no Brasil é que, embora bem tardiamente, nas comparações internacionais com outros países que foram muito atingidos pela Covid, tudo indica que a gente está agora finalmente chegando perto do pico das mortes diárias, medidas em médias móveis semanais, 7 dias, e o Francisco vai explorar esse assunto, entre outros. E eu só queria destacar que isso pode, a gente vai ver se isso de fato se confirma na próxima 1, 2 semanas. É um sinal de que. Eu só queria destacar o seguinte, que essa chegada ao pico do número diário de mortes, quando a gente discute o que está nos interessando aqui, tratando da economia, que é a questão da abertura da economia, quanto que ela poderá avançar, etc. Nos outros países que mais atingidos pela Covid, chegar ao pico das mortes não foi um critério para abrir a economia. Isso só se deu, em geral, bem à frente, quando o número de mortes já estava bem abaixo do pico prévio. De qualquer maneira, parece que tudo indica que no Brasil a gente vai ter uma abertura por essa comparação internacional antes do que outros países fizeram ou estão fazendo. Isso até se entende porque, como o Francisco tem colocado, a nossa curva se alongou muito. Então, a gente tem já um período muito extenso de isolamento social, mesmo levando em conta que é um isolamento relativamente frouxo. O fato é que ele já se estende muito e está tendo custos muito relevantes, negativos para o ponto de vista econômico e social. Então, está no ar essa questão de uma flexibilização do que outros países fizeram no que se refere à trajetória da curva de evolução do número de mortes diárias. Um ponto só que eu queria destacar, 2 pontos. Um ponto que eu queria destacar é que a gente vai ter que monitorar muito de perto isso, com muito rigor, os efeitos dessa abertura, que parece que vai começar a ocorrer agora, porque nós temos aqui um vizinho, por exemplo, nosso, o Chile, que fez uma abertura a partir de 24 de abril, uma abertura, em certo sentido, prematura, e ela deu muitíssimo errado. Quer dizer, o Chile vinha numa trajetória, ainda tinha um número de mortes, um crescimento no total de mortes a cada 7 dias muito elevado, mas tinha alguns indicadores favoráveis, o número de mortes por 100 mil habitantes era muito baixo, perto de 1, etc. E arriscou fazer uma abertura que aparentemente nas primeiras semanas estava indo bem, o número de mortes, a cada semana, o total de mortes foi caindo durante as 3 semanas, e depois empinou, deu uma subida brusca, chegou a bater 50% em relação à semana anterior, o número total de mortes, e agora está em 46, dados de ontem, quando se pega o número de mortes no Chile ontem versus 7 dias antes, no total. Diga-se de passagem que é o número superior ao Brasil, que está com essa métrica 28% de aumento de mortes ontem contra 7 dias antes, no total. Mas o Chile ainda tem uma vantagem grande sobre o Brasil no indicador que é o mais relevante para comparações internacionais do desempenho dos países em relação à epidemia, que é o número de mortes por 100 mil. Apesar da enorme elevação nas últimas semanas desse número lá no Chile, ele ainda está com um número de mortes um pouco acima de 6 e o Brasil está acima de 14. O que eu destacaria é que, por esse critério que é muito usado para comparações internacionais, o Brasil vem tendo um desempenho muito negativo, porque, na verdade, o Brasil é comparável principalmente com os países da América Latina. E na América Latina, por esse indicador mortes por 100 mil habitantes, o Brasil só tem um país pior do que o Brasil, que é o Equador.
Depois tem próximo do Brasil, em terceiro lugar, o Peru, e todos os outros têm um número de mortes que é menos de metade para baixo do Brasil, todos os países da América Latina, em relação a nessa métrica morte por 100 mil. E, para concluir, uma outra coisa que eu queria destacar nessa mesma linha do mau comportamento da epidemia no Brasil é que, se nós pegarmos o número de mortes por 100 mil, aí comparando com o mundo todo e não com a América Latina, tem havido uma escalada muito rápida do Brasil no ranking dos piores. E ele já chegou, com o dado de ontem, ele está em 13º lugar nesse ranking de mortes por 100 mil. Só tem na frente, o Brasil está com 14 e pouco mortes por 100 mil, o seguinte, que é o 12º, é o Canadá, com um pouquinho acima de 19, mas o Brasil, com um ritmo de mortes muito acima do Canadá, não se pode nem descartar que não chegue lá em um prazo não muito longo, poucas semanas. E na frente do Canadá e do Brasil, só tem 11 países, sendo desses países 9 são europeus, onde onde concentrou o epicentro da doença. Um é os Estados Unidos e um é o Equador. Quer dizer, o Brasil está desgarrado. O Brasil, que faz parte de uma região do mundo, América Latina, onde o número de mortes por 100 mil é muito baixo e as taxas de crescimento de mortes também estão iguais ou menores que a do Brasil, portanto, não se pode nem dizer que esses países da América Latina vão ser tão ruins quanto o Brasil daqui a algum tempo, não, nada indica isso, eles estão já com a taxa de crescimento de mortes menor que o Brasil, em regra. O Brasil está desgarrado nesse ranking dos piores do mundo, como é o único país, além do Equador, fora desse conjunto de países europeus e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em 9º lugar, tem 8 europeus na frente, e depois tem a Suíça em 10º, e o Equador em 11º. Aí segue-se Canadá e o Brasil chegando cada vez mais perto do Canadá. Então, me parece que é um indicador muito negativo, mas a boa notícia, o Francisco vai comentar, é que, finalmente, depois de muito atraso, o Brasil parece que está se encaminhando para o pico das mortes, tanto no país como um todo, como em São Paulo, que é, desde o início, o epicentro da doença. Então, era isso. O ponto que eu quero aqui destacar nesse podcast de hoje, como falou o Caio, é o que parece ser finalmente uma boa notícia, né? As evidências parecem sugerir que parece sugerir uma luz no fim do túnel. Claro que sempre tem aquela piadinha, né, clássica, se a luz do fim do túnel é a saída ou se é um trem vindo em direção contrária com o farol aceso, né? Parece que realmente é uma luz no fim do túnel, uma saída. Nós corremos um risco, o Caio já fez referência a isso, o risco, obviamente, associado ao fato de que a abertura está começando, a reabertura da economia, no momento cedo ainda no Brasil, em termos de reversão da nossa curva. Mas eu gostaria de comentar com vocês o que está acontecendo, esses sinais que nós estamos vendo. Para o pessoal que está no YouTube, a gente está apresentando hoje a imagem, então eu vou compartilhar aqui alguns slides. Para quem está nos outros canais, né, Spotify, etc., nós estamos disponibilizando esses slides. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é comparar aqui a evolução de uma curva de número de mortes diárias, médias diárias, ao longo do tempo, um pouco porque já está mais ou menos claro o formato dessa curva. Isso ajuda um pouco a gente a visualizar o que está acontecendo aqui no Brasil e o que pode acontecer, né? Então, existe um padrão que vem se repetindo em todos os países que já estão na nossa frente em termos
da evolução dessa epidemia. Esse padrão, para quem está olhando aqui no YouTube, ou para quem vai consultar aqui os nossos slides que estamos disponibilizando, é um padrão parecido com uma onda, né? É uma curva que a gente chama de assimétrica à direita, quer dizer, ela sobe muito rápido e depois vai caindo, decaindo mais lentamente. Vocês vão ver que o que aconteceu em muitos países é algo muito parecido com esse desenho que está aí. O que a gente não sabe até agora é que se depois dessa caída vai vir uma nova onda, e isso é o risco principal, isso tem a ver com o que o Caio estava falando agora há pouco. Então, aqui eu vou começar comentando esta onda, né, nos países europeus. Lá, essa onda foi uma onda muito mais alta do que a brasileira, já vou comentar a brasileira já, né? Isso aqui seria uma onda australiana, dessas que os surfistas adoram, né? A onda chegou, o número, na minha medida aqui dessa, que é o número de óbitos diários por 1 milhão de habitantes, chegou ao nível de 18,5, por exemplo, na Espanha, 13,6 na Itália. São números bastante elevados. E depois disso caiu bastante. Hoje já está num nível muito baixo nesses dois países. Na França e no Reino Unido foi a mesma coisa, atingiu-se um pico em termos de mortes diárias por 1 milhão de habitantes de 14 no Reino Unido, 16 na França, nos Estados Unidos foi 8,3. Em todos esses países essa onda já reverteu, reverteu há algum tempo. Isso é um ponto que o Caio tinha frisado. A Alemanha foi o caso melhor de todos, porque a onda uma onda baixinha, No caso do Brasil, e vocês eu estou mostrando aqui a curva para quem está podendo visualizar, para quem não está apenas ouvindo, está aí nos slides em anexo. A curva brasileira tem uma cara muito parecida e está com muita ela sugere muito que nós já estamos nesse momento de reversão, ela começa a baixar. Algumas informações que nós temos também dos sistemas de saúde sugerem que está acontecendo isso. Se isso se confirma, e eu acho que os dados na próxima semana ou duas, no máximo, já vai estar bem claro se é isso mesmo, mas a minha aposta hoje é que Então, nós finalmente viramos aí o Cabo da Boa Esperança, né? Contornamos o Cabo da Boa Esperança e entramos nessa fase, vamos entrar nesta fase descendente da curva. Se a gente for olhar para os estados, a gente... não, desculpa, antes de falar de estado, deixa eu fazer um pequeno comentário. É o seguinte, só por comparação com as curvas da Europa, a nossa foi muito mais longa, a gente levou muito mais tempo até chegar ao pico, né? Então, este fato da gente ter levado muito mais tempo para chegar ao pico, né, do que nos Estados Unidos, do que na Europa, é um fato que tem uma desvantagem do ponto de vista econômico, porque cresce muito a pressão para a reabertura da economia, então acaba acontecendo uma reabertura bastante precoce, e essa é a grande preocupação de todo o que o Caio falou antes. Por outro lado, ela foi muito vantajosa do ponto de vista do sistema de saúde, porque ao alongar muito, a levar muito tempo para chegar no pico, isso aí deu bastante tempo para o país se preparar, né? Quantos hospitais de campanha foram construídos, quanto se aprendeu em termos de forma de lidar com a doença, etc., etc. E, na verdade, o temido colapso do sistema de saúde brasileiro, como um todo, não houve.
Você ouve em algumas localidades específicas. Eu vou aqui mostrar o caso do Amazonas, por exemplo, que é um estado que teve uma curva muito parecida com a curva europeia. O Amazonas chegou muito rapidamente no pico de praticamente 16 mortos por 1 milhão de habitantes por dia. É um nível, não sei se vocês estão lembrando, mas quem puder olhar os slides depois vai perceber isso, um nível muito próximo dos países europeus. E também começou a cair muito rapidamente em seguida, né? Então, exatamente porque Manaus fez isso aconteceu no Amazonas, o sistema de saúde do Amazonas colapsou. Felizmente, para a maior parte do Brasil, para os estados mais populosos, como São Paulo, Rio, etc., a gente pôde alongar e pôde evitar esse colapso que aconteceu em Manaus e que aconteceu, por exemplo, também em países europeus, no norte da Itália, etc. Então, o ponto que eu gostaria de ressaltar é basicamente esse. Eu acho que nós temos, eu concordo com o Caio, que a gente tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a gente está, muito provavelmente, já atingiu o pico da curva e já está entrando na fase descendente. Isso é amplamente desejado, isso dá uma esperança. E a preocupação é que a pressão já era enorme para uma volta do funcionamento da economia, porque a própria sociedade, os cidadãos não estavam mais aguentando, e diante dessa pressão começou uma abertura que é prematura. Agora a gente não sabe o que vai acontecer daí, porque também a abertura hoje não é a mesma coisa de abertura de 2 meses, abriu há 2 meses atrás, ou um mês atrás, porque tudo está mudando a cada momento em termos inclusive de técnicas de distanciamento social, de medidas que se podem utilizar para evitar a pandemia e até mesmo do tratamento dos doentes que chegam ao sistema de saúde. Para o que interessa especificamente aqui na nossa análise, não interessa pessoalmente o país, é óbvio que as vidas são o que mais importa, mas a nossa análise da economia, há evidentemente uma preocupação com o fato de que uma retomada prematura, se ela não der certo, se houver uma recidiva, se houver isso que aconteceu no Chile, como o Caio falou, isso aí vai nos atrasar mais à frente no processo de recuperação da economia, que foi o que nós comentamos no outro podcast desta semana. Então, eu acho que por hoje é basicamente isso que nós gostaríamos de tratar. E vamos, então, ficando por aqui. Voltamos, então, a um próximo podcast, na próxima terça-feira. Um abraço a todos.